Boa tarde, pessoal. Eu já quero agradecer a vocês pela disposição. Meio de semana, né? Não é fácil sair de casa num horário desse para compromissos, mas graças a Deus vocês vieram. E esse assunto que nós vamos tratar aqui é um assunto de importância, né, para a sociedade, para vocês que trabalham diretamente no campo com esses animais. E enquanto o Carlos finaliza ali a apresentação, eu quero pedir para o pastor fazer uma oração para nós começarmos essa palestra. Boa tarde a todos. Nós, em nome da Igreja Presbiteriana de Castanheira, abrimos esse espaço para esse diálogo. E eu quero deixar rapidamente para você uma palavra de ânimo e orar com você. A palavra de Deus diz assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Aí eu vou dar um sinal para você ir passando. Inclusive, da forma como trabalhamos, ter cuidado, não tenho. Preservar. Eu falo com o Paulo que fica aqui, ele só vai passando. De fato, nos reunir, de fato, orientar, receber informação, colocar na prática, para que nós não tenhamos problemas maiores. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse instante. Nós vamos estar fazendo uma rápida oração com todos. Pai do céu, Pai querido, graças te damos por esse dia, por tudo que já fizemos e ainda vamos fazer. Agradecemos também por esse momento e pedimos que nesse instante estas orientações que vamos receber aqui, de fato, venham colaborar para a evolução do cuidado que temos que ter ao Senhor Deus com a terra que o Senhor nos deu, com a terra que o Senhor nos preparou para que vivêssemos nela, que assim, Senhor Deus, possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos hoje aqui, com muito cuidado, com muito respeito, com muito carinho. Abençoa todos que aqui estão, abençoa todos que trabalham, Senhor Deus, na luta da terra, que o Senhor continue a prover e a dar provisão a todos, que a Tua graça se estenda a todas as pessoas que aqui estão e a todas essas regiões que estão sendo afetadas por este mal, Senhor Deus, que o Senhor nos guie, nos guarde, nos dê estratégia para trabalharmos essas situações. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Podem sentar, queridos. Se eu quiser me dar aqui. Então, pessoal, por que nós estamos aqui hoje? Eu vou trazer um breve resumo aqui do que nos trouxe até aqui. No dia 15, quinta-feira da semana atrasada, nós recebemos uma notificação de um produtor de que haviam animais com sintomas neurológicos na propriedade dele. De imediato, nós fomos até a propriedade, identificamos uma possível causa ali, a raiva, mas a raiva não é uma doença que você pode olhar e falar, é raiva, não é raiva. Você tem que fazer o exame. Então, com todo o procedimento ali que é necessário de proteção, nós coletamos partes dos materiais. O Carlos depois vai mostrar detalhadamente ali aquilo que se coleta no bovino. Foi encaminhado para um laboratório, Mato Grosso do Sul, né, Carlos? O laboratório? Agora está sendo Mato Grosso do Sul, nosso laboratório está em ampliação, né? Está uma reforma. Está em reforma lá. Inclusive, essa reforma é para poder fazer mais tipos de exames. Então, esse material foi para Mato Grosso do Sul e quinta-feira da semana passada, dia 22, nós recebemos o resultado. No primeiro dia de coleta foram 3 animais, depois 1 e depois 2. Somaram 6 animais que nós coletamos. O resultado chegou e das 6 amostras, as 6 deram positivo para raiva. Antes dessa coleta, já haviam morrido 2 animais na propriedade. Mas talvez a pessoa já encontrou morto, não viu os sintomas, e às vezes uma propriedade tem muitos animais, é possível aparecer animal morto, né? Uma causa desconhecida. E aí eu volto a dizer que é assim, uma situação que a gente sempre lembra. Muitas vezes a pessoa vê um animal morto na propriedade, e qual que é o motivo? Oi? Cobra, né? Pois é. E aí você curioso vai lá e fala assim, deixa eu ver como é que estão os dentes dessa vaca aqui que morreu picada de cobra.
Aí não é cobra, é raiva, e você vai e contrai a raiva. Então assim, aconteceu uma morte, aconteceu outra, e na terceira o produtor falou, opa, tem algo estranho. E ele viu um animal com sintoma, ainda vivo. O animal morreu, nós fomos chamados, fizemos a coleta, deu positivo. O meu número que eu tinha era 11 mortes na propriedade, somaram quantos carros? 21. É uma propriedade só, tá? O foco está localizado em uma propriedade só. Lá já morreram 21 animais, pelo menos. E qual que é o nosso procedimento a partir de então? Chegou o resultado, nós notificamos o produtor, nós notificamos as propriedades de um raio de 5 km a partir desse foco. Alguns de vocês aqui foram notificados. E o que se tratava da notificação? Vacinação obrigatória com a vacina antirrábica num prazo de 15 dias. Esse é o nosso protocolo. Fazer a vacinação e, no período de 21 a 30 dias, fazer o reforço após a primeira dose. Nós entramos em contato também com a Secretaria de Saúde. Eu não estou vendo aqui se tem alguém representando. Representando a Secretaria de Saúde, porque a raiva é uma zoonose e ela tem uma letalidade de quase 100% no ser humano. Então, assim, o Carlos vai explicar com muito mais propriedade, mas qual que é a mensagem que eu quero deixar aqui já para o começo? Se você tem animais na tua propriedade com algum sintoma de uma doença que você não sabe o que é, ou mesmo que você saiba, mas não fez o exame para constatar com certeza, entre em contato com o INDEA. Esse nosso atendimento, ele não gera custos ao produtor, todos os exames são feitos por conta do Estado, e você vai ter um diagnóstico certeiro para fazer o tratamento correto, né? Nunca manipule o animal. Pode ser cobra, pode ser carbúnculo, pode ser raiva. Então, a raiva pode ser brucelose, né? Vários aqui eu acredito que já fizeram cursos de vacinação de brucelose, entende como pode ser transmitido. Então, assim, entre em contato com a INDEA o mais rápido possível, nós iremos atender a sua propriedade. Muitas pessoas perguntaram para nós, onde é, qual é a propriedade, não sei o que, não sei o que. Não convém e também não faz diferença. Nós trabalhamos com questões técnicas, o produtor teve uma atitude louvável que foi de comunicarmos o mais rápido possível. Isso gerou uma reação em cadeia, que é o primeiro atendimento, é o protocolo de vacinação, e assim que esses animais já receberem a primeira vacina, já começa a imunização desses rebanhos. Os produtores e os funcionários dessas propriedades já estão avisados, e aqui quem não está, reforço, né, sobre não manipular nenhum tipo de animal que tiver esses sintomas, como salivação excessiva, ele está meio desnorteado, né, está meio cego, as pessoas acham que ele está meio desorientado, ou então já está deitado com um sintoma que a gente chama de pedalagem, né, que fica passando as pernas assim. Então não manipule esse animal. Entre em contato com a INDEA, e o INDEA tem um profissional adequado para fazer isso. Certo? Eu espero que vocês aproveitem a palestra. Que eles tiveram alguma dúvida, a gente pode ir esclarecendo ao longo da apresentação. Passo para Ana? Tá. E eu vou agora também passar aqui para a representante da Secretaria de Saúde, que ela vai falar algo mais com relação ao ser humano. Ok? Boa tarde a todos. Eu sou Roseli, eu sou coordenadora da Vigilância em Saúde, estou aqui representando a Secretaria de Saúde, a Ana Paula, junto com a MEI, que é enfermeira da unidade rural. E aí a gente veio aqui para falar sobre um pouco da questão da raiva também, da questão humana. A gente quer enfatizar assim, a importância da saúde na parte da raiva humana. Nosso protocolo é mais sobre a questão da imunização neurológica e da questão dos animais domésticos, né, que é tão ligado.
Então, assim, nosso serviço a gente já vem fazendo há anos, né? Todo ano a gente faz a parte da vacinação de rábida, a gente faz a campanha na cidade, na zona rural, da vacinação dos animais. Só que acaba, às vezes, o proprietário também não levando o animal, né, para vacinar, e acaba também ele ficando exposto. E a nossa questão, por exemplo, deles são 5 quilômetros de ideia, né? Nossa é 15 quilômetros. Então, a gente vai fazer uma campanha na parte da propriedade lá 15 quilômetros antes e 15 quilômetros depois, para fazer essa vacinação e essa busca. Em questão do local, nós já fizemos a parte de fazer a parte da imunização dos funcionários da fazenda. Fizemos a primeira dose, né, Meire? Foi sexta-feira, a gente foi lá, a gente já passou, geralmente lá orientando eles, né, novamente, sobre a questão de saúde, de protocolo, usar os EPIs, de não chegar perto de animais, qualquer outro tipo de animais que tiver na propriedade, e também que tiver suspeita além do bovino, comunicar, comunicar a gente para poder fazer essa vacinação e estar orientando sobre a questão de não chegar perto desses animais. Geralmente as pessoas que moram na zona rural gostam de caçar, de esperar nessa época, né? Então a gente também orienta a não fazer fazer esse tipo de atividade agora em propriedades rurais próximas, né? Porque pode acontecer de se contaminar com a raiva. E questão de alimento também, né? Porque às vezes a pessoa vai na propriedade, acaba pegando um fruto, comendo, às vezes está mordido, não se sabe e se contamina também. E a raiva na pessoa humana, quando ela pega, não tem cura. Ela mata a pessoa também, como um animal. Acho que no estado, não sei, no Brasil, a gente teve 2 pessoas só que contraiu a raiva e sobreviveu, mas em estado vegetativo. Então, se a gente orienta, a saúde também está aqui para dar apoio no que precisar, no que for necessário, questão de qualquer tipo de doença, gripe, questão de... Porque às vezes a pessoa às vezes está ali, uma doença e a gripe, quando vê, pode ser também a raiva. Então, assim, a gente orienta bastante essa questão de você estar fazendo a nossa parte é a prevenção, né? Prevenção com a parte da vacina, tanto humana quanto de cão e gato. Que é a parte que é a enfermeira da parte rural, né, que atende mais a questão rural, ela que trabalha na questão da vacina. Boa tarde. Eu sou enfermeira do PSF Rural, então eu que cobri lá a questão das vacinas, né? O que a gente preconiza? São as pessoas que têm contato direto com os animais, né? Como lá é um rebanho, teve funcionários que teve contato, foi vacinado, todos tomaram a primeira dose e tem a segunda dose com 7 dias. E teve um dos funcionários que teve contato direto com um animal, ele tinha uma arranhadura na mão. Esse já fez o doutor já passou um protocolo com mais vacinas, que são 4 doses, né? A vacina não precisa ser feita em todos que estão ali por perto. É mais só para a pessoa mesmo que teve contato com os animais, né? Que está ali todos os dias, que pode ter contato com a saliva, igual a pessoa que salva o coxo. Mas salva o coxo? Não, ele tem ali a saliva do gato, então ele precisa ter essa vacina, que foi feita também. Né? Como nós temos mais propriedades aqui por perto, que a gente está recebendo muita ligação, preocupado em tomar vacina, não tem necessidade, tá? Só se houver caso na propriedade. Quem tem contato indireto, a gente fala indireto e direto. Contato direto que ele está lidando aqui com os animais, né? Mesmo com EPIs, com tudo, a gente tenta orientar para tomar essa dose. Como também os veterinários, né, que estão ligando lá, que deixou o pessoal do IDEC, que foi tomar a vacina com a gente, tomou a primeira dose, agora vai tomar a segunda, né?
E assim, vamos lá na unidade para tirar qualquer dúvida, que a maioria aqui é rural, né? Como eu represento a unidade rural, estamos lá para tirar alguma dúvida sobre vacina, porque a nossa parte é prevenção. A unidade básica, ela trabalha sobre a prevenção, a gente não quer que ninguém fique doente. E aí, a gente também preparou aqui um diálogo de diário de segurança, que é um protocolo também que a gente passa para as pessoas, para poder estar seguindo. Aí a gente vai entregar um pouco para casa, para vocês agora no final da palestra, para você estar se orientando melhor, né? Tirar algumas dúvidas. É igual a gente falou, qualquer dúvida pode procurar a Secretaria de Saúde, que a gente vai estar atendendo vocês. E aí a gente essa semana vai fazer também novamente a componente rápida de animais que querem ligar. Quem não vacinou ainda nesse manual em casa, pode procurar a gente vai estar oferecendo a vacina. Tá? Então, assim, a gente não vai a campo em todas as propriedades, mas a gente vai só nas propriedades próximas. Tá? Tem qualquer dúvida, procurar nós. Obrigada. Muito obrigado. E aqui eu já quero dar os meus agradecimentos aqui à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Agricultura, que também sempre é parceira, e ao Legislativo. Tem alguns amigos, companheiros aqui do Legislativo que estão nos ajudando a proporcionar, e principalmente a Igreja Presbiteriana. A gente teve um contratempo, íamos fazer na Câmara dos Vereadores, mas lá está tendo um curso já, e a Igreja Presbiteriana abriu as portas para nós fazermos essa palestra aqui. Antes de passar para o Carlos, eu quero esclarecer umas coisas. Por exemplo, nós que somos servidores, trabalhamos na área de defesa sanitária, quando nós entramos no órgão, a gente já toma esse protocolo de vacina para nós termos uma quantidade de anticorpos, uma carga de anticorpos, para que, se caso nós tenhamos contato, a gente já está imune. A vacina ela não é usada para tratamento de cura, né? Ela é tratamento preventivo. Então, assim, isso também serve para os animais. Um animal que já tem raiva, não adianta vacinar ele, que ele vai morrer do mesmo jeito. E agora, vamos passar para a parte técnica, no nosso especialista. Boa noite a todos. Sou Carlos, veterinário da unidade de Castanheira, conheço aqui praticamente todo mundo, cidade pequena. E a gente veio aqui porque é uma situação nova para nós. Então, para muitos aqui é uma situação nova. E colocando que Castanheira é uma atividade pecuária grande, então muitos têm medo. O animal deu raiva, vai baixar o preço, vai bloquear a propriedade, vai bloquear o município. E já tem uma história da estomatite, né, 2014, então todo mundo tem aquele medo ainda. E nós veio tirar esse medo, já colocando raiva, não bloqueia nem o estabelecimento, nem o ponto, nem a propriedade foco, ela não está bloqueada. Tanto que ela pode vender, comprar e abater animais. Então, semana que vem vai abater animais e está liberado. Tem alguns critérios que é o que? Vacinação, que nós vamos colocar, e a região perifoco. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho da raiva, que a raiva, modo de transmissão, o risco dela e o impacto dela no meio. A raiva, ela é uma zoonose, uma das mais perigosas que tem, devido a que ela não tem cura. Então, se você pegou, contraiu, começou os sintomas, ela não tem cura. Assim como qual o nome da secretária? Esqueci. A Roseli comentou, ela não tem cura. No Brasil tem 2 casos, que pessoas que foram e está em estado vegetativo mesmo. É crítico, porque ela está no sistema nervoso, não tem cura. A evolução é rápida, o custo social é grande, o impacto econômico é gigante, porque animal pegou, não tem cura. Nessa propriedade são 21 animais que já morreram e tem 4 animais com sintomas clínicos, que também irão morrer. O soro está... Vamos só falar rápido assim aqui nós estamos falando de vírus, que é da família Rhabdoviridae, o bisavírus, e a gente tem algumas variedades.
E a importância dele no ambiente nosso. Vamos começar com o ciclo epidemiológico da raiva. Ela pode ser aérea, urbana, silvestre e rural. Diferença: todos esses podem transmitir para nós. Então, pegando a diferença entre eles, sim, que nós vamos explicar futuramente. Aérea, morcegos passam, silvestre e o ciclo urbano. Esses são diferentes, os vírus, não são os mesmos vírus. Mesmo sendo da mesma família e espécie, eles têm uma modificação genética. Vou começar na variante 3. Essa variante 3 é que nós mais temos medo, que é a do morcego, hematófilo. O principal, Dermatós roduntos. Ele é o principal transmissor dela, que principalmente é herbívoro. Todos os herbívoros que pegam mais, vamos lá, colocando todo animal mamífero pode contrair raiva. Os mais que acomete hoje, o variante 3, equídeos, bovídeos e os pequenos ruminantes, caprinos e ovinos. Variante 2 são hoje o doméstico, os cão e gato. Praticamente não se tem mais caso no Brasil, graças à vacinação. Por que a diferença entre a variante 1 e 2 está quase erradicada e a variante 3 não? A variante 3 tem a diferença. Variante 1 e 2, vacinação, vai erradicar mesmo, acabar mesmo, está conseguindo. Variante 1 e 2, controle. Nós não conseguimos acabar com os morcegos. Então, nunca vai ter uma finalidade. Sempre é para quê? Controle. Somente prevenção. Diferente da 1 e 2, que é para exterminar, que hoje no Brasil há raros focos. Bom, variante 4, não, volta. Isso, variante 4. Essa variante 4 é específica de um morcego frutífero. Depois vamos passar. E a variante 4, que é de animais silvestres. A diferença é que provavelmente vocês já ouviram falar que o gato, um cachorro teve raiva há pouco tempo. Sim, só que é da variante tipo 3. Essa variante tipo 3 era específica mesmo, ou vamos colocar dos morcegos, só porém ela pode passar para outros mamíferos. A diferença, um canino ou um gato, assim que pegou, esse vírus, ele raramente vai conseguir transmitir para frente, porque ele vai matar o animal rápido, porque eles sofreu mutação para o morcego. A variante 3, ele sofreu uma variante para ser do canino, 1 e 2, quer dizer. E a variante 4, animais silvestres. Herbívoro, entrou de gaiato. Ele é um hospedeiro final, porque ele não transmite para outro, raras exceções que a gente leva até nem em consideração, e colocando, igual falou, contato com a saliva do animal no coxo, pouco provável, é um risco, sempre temos que considerar um risco, mas pouco provável. Por quê? Questão de minutos, ele morre, o vírus, ao sol. Saliva secou, o animal morre. Esse vírus ele é envelopado, ou seja, ele tem uma camada lipídica que envolve ele. Esse é essencial para ele fazer acometer o hospedeiro. E isso também é uma desvantagem para ele, porque todo vírus que tem uma camada lipídica, ele é fácil de ser destruído. Então, ele morre rápido no ambiente. Então, eu tive contato com a saliva, não vou me preocupar? Vai. Vias dúvidas, como não tem cura, todo cuidado é pouco. Aqui nós temos os principais morcegos vampiros, hematófagos do Brasil. Então nós temos o morcego da asa branca, para cá nós não temos, não vi. A dífona, ele ataca principalmente galinha. Raros casos ataca bovinos e equino. E nós temos os Dermatós roduntos. Esses é os que estão atacando nossos morcegos aqui, ou nossos bovinos. Temos muito? Tem. Só tem na região... Como é a linha? João Paulo? João Paulo? Não. Já fizemos coleta aqui na propriedade, na linha 1 foi pego. Na Quarto Assentamento, Novo Horizonte. Então, ele está espalhado. A diferença é que não é porque tem um morcego que tem um vírus.
Essa é a diferença. Esse é o morcego, Dermatodontus, que tem atacado. Fora os hematófilos, tem outras espécies? Temos. Pode. Os que comem os insetos, pode passar. O que faz a polinização dos flores à noite, como os pólen, os néctar. Frugífero. Os carnívoros. E os ictiófagos, que são os pescadores. Às vezes, está lá dentro de casa, o morcego bate na represa lá, o morcego está tomando água, está pescando. E o que a gente coloca? Então, vou me preocupar só com o morcego hematófago? Não, todos os morcegos já foram encontrados vírus da raiva. Porém, nós só podemos fazer o controle dos Dermatodontus. Do outro é proibido por lei, então nós não podemos. Então, por que não tem importância? Eles não vão transmitir raiva para nós. Eles não vão atrás de sangue para se alimentar, então eles têm o dele. Porém, é um risco. Que é vamos colocar, onde houve contato ultimamente de animal, aqui em Mato Grosso mesmo, acho que tem 2 anos, 3, um cachorro com raiva e os demais. Mas esse vírus é de qual? O morcego. O que acontece muito? O morcego, ele também morre. Não é a letalidade 100%, diferente dos demais animais. Ele já tem uma resistência a mais. Isso da própria evolução do vírus. Que é o quê? Se eu matar todo o meu hospedeiro, eu vou morrer. Então, ele tem os morcegos têm resistência a mais. E como que os morcegos, os demais, eles se infectam? Porque se esse hospedeiro é dos Dermatodontus, por que não os demais? Eles vivem na mesma caverna. A briga entre os morcegos pelo melhor local, na caverna. E essa briga entre eles acaba tendo mordedura, arranhadura, e um animal acaba contaminando o outro. Como que é transmitido de uma colônia para outra? Jovens, morcego macho, muitos voam e vai ou procurar outra colônia ou vão tentar construir sua própria. Então sai dessa colônia para outra. E animal que pernoite em outro ambiente. Ou seja, ele saiu para se alimentar, por algum motivo não conseguiu voltar para o seu alojamento normal. Então ele pernoite em outro local. E nesse local, se ele estiver contaminado, ele vai transmitir para os outros demais morcegos. Como? Os morcegos têm uma habilidade, uma característica de ser limpo. Então um vai limpar o outro. Se limpam como? Um lambendo o outro. E também a característica que, se o animal conseguiu se alimentar e o outro não, eles acabam regurgitando a boca do outro e alimentando um pouco o outro. Então a troca de saliva. E é pela saliva que é passado o vírus. Então o principal ponto é saliva. Pode passar. Aí nós entramos em sinais clínicos. Eu coloquei aqui mais sinais clínicos dos herbívoros. Não vou entrar muito na característica dos canídeos, que não temos. Principalmente vai começar, assim como toda doença, o animal começa a se isolar do rebanho. Primeira característica. Qual a diferença? Nenhuma. Olhar fixo e perda de apetite. O olhar fixo, você vai olhar, parece que ele está meio cego. Ele fica fixo a você, olho vibrante, bem aberto, tentando procurar. Posteriormente, vem a questão dos motores. Você vai começar a andar meio cambaleando. E as pernas traseiras começam a dar uma torcida. E fraqueza de membros. E vai ter uma questão de salivação excessiva. Se alorreia. Você vai esse animal babando muito. O que acontece? Muito fácil, ele está babando, está com raiva. Mas o motivo é que o vírus, ele acaba dando a paralisia nos nervos. Então ele não consegue mais deglutir, ele não consegue engolir. Então ele não vai comer, não vai beber. Ele sente fome, sente sede, mas não consegue deglutir. Então a saliva, ele também não consegue deglutir, então fica caindo excessivamente. Posteriormente, paralisia, o animal deita e não levanta mais. Às vezes começa no começo, deita, levanta, vai começar a andar em círculo. Posteriormente deita e não levanta. Depois até passar uns vídeos, que
tem essa regra certinha na propriedade aqui, consegui pegar todos os sinais, começo ao fim, na propriedade de animais diferentes. Duração da doença. Geralmente isso aí tinha após o início. Não é uma doença que mata rápido. Muitos falam, se você colocar, a gente coloca simples neurológico, porque tem outras características tem outras doenças que tem um começo parecido. Carbúnculo, então parece no começo que o animal cai, só que o carbúnculo mata rápido. Geralmente, se cai cedo, à tarde já pode enterrar. O botulismo, mais ainda. Raiva? Não, raiva vai demorar um pouco para matar o animal. A transmissão, principal via é a saliva. Então, se você vê, o que vamos colocar? Você vê o animal salivando, perdeu o apetite. O que vocês vão pensar? Emagrecendo. Uma característica de quê? Engasgou. Principalmente bezerro, não, bezerro engasgou. Está babando, não está conseguindo engolir, engasgou. Caso que aconteceu em 2023, Santa Catarina. O produtor viu o bezerro babando, não comia, emagreceu, foi lá, colocou a mão dentro da boca do animal para ver se estava engasgado. Não estava engasgado. Deixou o animal, dias depois o animal piorou, ele foi lá, matou o animal, queimou com medo de ser uma doença, passava para os demais rebanhos. Resolveu na cabeça aí a situação. Semanas depois, ficou doente, foi para o hospital, passou para o médico suspeitou, fez o exame, positivo para raiva. Então, a última matéria que eu consegui acompanhar, ele estava na UTI. Provavelmente morreu, só tem 2 relatos vivos e antes dele. Então, mas se o bovino, como eu falei, não tem a facilidade de passar para o humano, como é que ele pegou? Saliva. O animal não vai morder, não vai atrás não para morder. Mas se você colocou a mão na boca dele, temos a mucosa debaixo da unha, provavelmente um corte, arranhou nos dentes ou mesmo na serrinha da boca do animal, se contaminou. Então, sim, então a gente já pede. Viu algum animal com esses sinais clínicos? Isola e chama uma ideia. E se não for, ótimo. Aqui em Castanheira, não sei quantos casos que nós acompanhou com denúncia, e esse é o primeiro, nós fomos em vários. E tudo bem. Mas se não for, é melhor ainda. Se não for, é melhor. E eu fico menos preocupado, por quê? Porque se houver uma doença naquela propriedade, o produtor vai chamar. E ótimo. Então, assim como o Paulo falou, o custo, a ligação para nós. Esse é o único custo que vocês têm. Nada mais. E nós vamos lá e vamos ver o que vai fazer. Então, não é uma receita de boca, eu falo, vamos fazer isso ou aquilo, não. Isso na propriedade a gente vê. Como que é feito o caminho do vírus? Há animais com uma diversidade mais rápida, os sinais clínicos que o outro. Por quê? Porque o vírus, ele acaba percorrendo o animal até chegar no sistema nervoso periférico, até chegar no sistema nervoso central. Ou seja, se ele teve uma mordida no cupim, focinho, rapidão, questão de dias, ele está com sinais clínicos. Teve uma mordida na parte traseira, no pé, vai demorar, que até chegar ao sistema nervoso central, vai demorar, vai periférico, central, vai demorar muito. Um período crítico, assim, o morcego começa a contaminar bem antes de demonstrar qualquer tipo de sinal clínico. Então ele fica até 15 dias transmitindo o vírus. Fora, eu estou falando do que morre, fora os que não irão morrer. Período de incubação, isso aqui é o que acontece. Bovino, geralmente 30 a 60 dias, a 90 dias de incubação. Porque é a característica que eu falei, dependendo do que mordeu. Por volta de cães, 2 a 8 dias, morcego, rápido. Ser humano, 30 a 45 dias. Aqui o Paulo levantou uma questão, falou, vacina, ela não cura. Se o animal está doente, você vacinou, não cura. Porém, tem uma questão. Se o animal foi mordido, está no período de incubação, ou naquele período de o vírus está indo para o sistema nervoso, se não me engano, ele percorre de 2 a 8 milímetros por dia. Se você vacinou hoje, o animal foi contaminado há poucos dias,
ele pode não ficar doente, não é se recuperar, porque não foi infectado, ele pode não ficar doente, porque ele pode criar o sistema imunológico, aí em 15 dias começa a criar essa imunidade, e essa imunidade conseguir combater o vírus. Lembrando, o animal não está doente, não demonstrou nenhum sinal clínico. O vírus chegou no sistema nervoso central ou no periférico, não tem cura. Aí não tem cura. Então, não é um tratamento. Então, fala, animal doente, morre. Então, mas, por que nós pedimos para vacinar? Porque ainda há um risco. Você conseguir salvar. Se o animal teve no pé, o vírus está se multiplicando, então, talvez há. Porém, não estou falando que isso vai resolver a cura. O animal está doente, não vai. Prevenção e controle. Vacinação, não tem outro. Não tem o que fazer. Vacinação era não obrigatória para nós. Muitos perguntam, mas por que não é obrigatória se há questão política no meio? Porque tem muitos produtores que têm dinheiro e muito gado, então quer evitar gastar. Porque eles colocam o seguinte argumento: não tem espoliação, ou seja, não tem morcego na minha propriedade, na minha região não tem e não tem a doença e nem histórico recente. Por que eu vou vacinar? Então entra a questão política. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui que tem propriedade bovina não vacina contra carbúnculo? Só um que não vacina. Por quê? Vai matar, vai morrer. É obrigatório vacinar carbúnculo? Não. Hoje a dose deve estar vindo 2 a 2,50 a média, não sei. A dose. Você vacina hoje, repete com 30 dias, depois anual. É cara. A propriedade ela perdeu 21 animal. Ela perdeu mais 4. Você levantando deu mais ou menos, fazendo um levantamento de 50, 60 mil de prejuízo. Quantas doses não pagou? E sem contar o foco na propriedade. Não há bloqueio, mas não vai ficar lá incomodando direto. Essa é a diferença. Não há bloqueio, né, mas vão estar lá direto na propriedade. Pelo menos umas 2 vezes por semana não vão estar lá. Só isso que vai acontecer, não há bloqueio não. Só nós lá para tomar um café e perturbar vocês. Não, vou voltar. Para trás. Volta. Aí, outra, vigilância. O que nós pedimos? Se vocês teve qualquer vistoria, qualquer animal e tem sugadura de morcego, você viu ali, o que vai ser? O animal escorrendo no pescoço, o sangue. Suficiente para chamar nós. O animal tem que estar doendo, não. Viu o animal, foi mordido, chama nós. Acabou. E nós vamos lá para ver o que nós vamos fazer ali. Não estão falando que o animal tem que estar doente, não. Porque nós vamos trabalhar mais com a prevenção. Então, se tem mordida, tem morcego, então vamos capturar. Então, não precisa. Isso aí é ótimo, é o segundo ponto importante. Não recomendamos vocês fazerem isso. Por quê? Nós falou, todo morcego tem o vírus da raiva. Nós somos treinados, nós temos a vacina, nós estamos preparados para isso. Então, não inventa, chama ideia. Tem que tirar aquele um pouco de receio. Ideia não vai na sua propriedade para multar ninguém, a não ser que fez algo muito errado. Muitos já viu como é que nós trabalhamos aqui, não é esse nível. Então, multa é o último caso. Bloqueio. Se bloquear só a propriedade, vai bloquear a castanheira. Põe isso na cabeça. Nós nunca vamos bloquear uma propriedade só. Não. Vão ser várias. Então, tira isso na cabeça. Que é o que entra o controle do vetor. Não tem outro jeito. Nós não vamos acabar com você, mas pode controlar. Vacinação. Aqui, coloquei só algumas características da vacinação, não é obrigatória, porém é obrigatório no foco e no perifoco. 2 ml, algumas, não é a questão, mas alguns manejos, bom manejo de vacinação, em todas as vacinas tem que ser seguido, não vamos entrar nesse caso. Recomendação, animal que nunca foi vacinado, pode ser pequeno ou adulto, repetir a dose com 30 dias. 21 a 30, não vão amarrar no 30 dias.
não menos de 21, não mais que 35. Então, sempre coloca o 30, você tem uma janela um pouquinho depois. Não muito depois, você vai perder a eficiência da primeira, e não muito antes, você vai perder a eficiência da segunda. Cheguei na minha propriedade, tem um animal mordido. Dependendo, se não há uma receita de boa, nós vamos ver o que vão fazer. Vai capturar? Talvez. Não vai? Talvez. Muitos utilizam a pasta vampiricida. Um pouquinho depois da ponta da caneta, não dá para ver, tem um sinal onde o morcego mordeu. Com a pasta vampiricida, a gente passa em volta, 10 a 15 centímetros longe dessa mordida. Por que não passar em cima? Se passar em cima, o animal não vai sugar, vai procurar outro animal. Ele sempre tem a característica de vir e voltar o mesmo animal. É muito difícil, você vai ficar trocando de animal. É muito difícil. Então, se tem um que ele foi, ele vai voltar naquele. Por que a gente passa em volta e não em cima? Porque o animal nunca chega diretamente em cima. Ele chega fora e vem se arrastando até encontrar onde ele sugou. Para baixo, onde vocês vão ver um pouquinho de sangue, é ali onde o animal estava sugando. Então ele vai sentar em cima, embaixo, algum lugar, e vai em direção àquilo. E o que vai acontecer? Ele vai passar na pasta, vai se sujar todo com aquela pasta vampiricida. Não vai morrer ali no momento. E a intuição desse é o quê? Ele se sujar e ir desse tipo para quê? Para a colônia. Por quê? Se nós capturar um morcego desse e matar, não matou um? Não tem sentido. Se nós capturar ou o animal passar uma pasta naquela, ele mata até 20 na colônia. Por quê? Eu falei, tem um hábito de se lamber. Então, os demais na colônia vão lamber e vão limpar ele. E ao limpar, vão se contaminar, vão ingerir a pasta vampiricida. Essa pasta vampiricida, só uma ideia pode ter? Não. Aqui as agropecuárias possuem essas pastas vampiricidas, você pode comprar e levar. Porém, se vocês comprar, vocês têm que informar nós do que está comprando. Então a gente quer saber se é só para manter o dia que tiver ou está tendo sugadura. E se tiver, nós também quer acompanhar os animais. E aqui nós falamos assim, deu um foco positivo. O que nós vamos fazer? Vacinação em todo o rebanho. No foco e o perifoco. Perifoco, aqui eu coloquei 5 km, é o que nós fizemos aqui, mas pode ser até maior, 10, 15 km, tudo dependendo da situação. Nós temos um mapa das propriedades e de todo o local da geografia total da Castanheira, e nós vimos que é uma proteção natural. Essa proteção natural, muito pouco provável que o morcego ultrapasse. Então, o critério técnico, 5 km foi o suficiente para nós pegar as propriedades que poderiam estar em risco. Se fosse outro local, uma região muito aberta, ia aumentar. Igual colocando. Propriedade. O que é o que dá mais trabalho para a gente agora? Esses animais específicos aqui, nesse local, desse foco, eles foram atacados a pasto. Então, são gado branco. Então, não tem como nós capturar a pasto. Nós não tem ideia de onde que esses animais estão. Nós capturamos com rede. O que nós, nessa propriedade em si, que é nós vamos colocar os animais na remanga toda noite, no mesmo lote, para que esses morcegos venham nesses animais. Que nós temos certeza onde que eles estão. Outra forma, não tem como. Armar um monte de rede no meio do pasto? Não tem lógica. Nós vamos pegar tudo, menos morcego. Então, nessa situação não é fácil. O que acontece muito em propriedade, que já fizemos de Castanheira, é em galinhas e curral. Geralmente leiteiro. Sempre fica os bezerros no mesmo local e galinhas sempre vão no mesmo local. Então a gente vai e fica mais fácil. Arma a rede próximo e captura. E aí, colocando, teve um foco. Quando que esse foco acaba? 90 dias após a última morte. Então, quando é a última morte? Não sei, então, sempre acompanha para quê? Para monitorar. Qual que é a diferença entre a primeira e a última? Muita.
porque o vírus está ali. Então, né, eu falei que o animal demora até 90 dias para ter seu 30, 90 dias para demonstrar os sinais clínicos. Então, é o último prazo. Tem 90 dias, não tem? Então não vai ter mais animal morto. Pós-confirmatório de raiva, a gente coleta de outros animais? Não. A gente já não coleta mais. A gente já tem certeza que é raiva, então não há mais coleta. Aqui, o que eu estava colocando. Aqui já é um método mais seletivo. Aqui nós procura os morcegos. Não dá para ver direito, mas debaixo naquela água ali, tem um morcego. Pode, pastor? Aqui, captura caverna, poço, e colocando animal, qual que é o abrigo do animal? Demotos odontos. Ele não gosta de humano, então pouco provável que vão ficar perto onde tem pessoas. Muito pouco provável. Raro, mas acontece. Então, poço abandonado, pode ter. Casa abandonada, tem muito, porque não tem presença de pessoa. Coxo, há mais, raramente demotos odontos, porque sempre tem pessoa, animal, ele não é de ficar. Pode, pastor? Característica. Você vê o bezerrinho que deu para ver melhor, animal sangrando. Nessa situação já pode chamar nós. Levando na propriedade, igual o Paulo falou, não há poço nenhum. Se não há poço, por que não chamar? Posso chamar um veterinário? Igual a Ana Paula está aqui? Pode. Precisa chamar um IDEA. Ah, não quero chamar IDEA, vou chamar Ana Paula. Pode. Qualquer veterinário autônomo pode chamar. Não exclusivamente um IDEA. Só vai ter uma diferença de preço. Só isso. Só uma diferença de preço. Mas o serviço vai ser o mesmo e atendido profissionalmente o mesmo. Pastor? Aqui tem algumas colônias. A gente pode ver como os animais ficam na primeira foto, o tamanho da colônia e embaixo o outro. Então, você coloca um animal contaminado ali em cima, vai passar para todos. Como é que só que o vírus, assim, ele é inteligente e também vai evoluindo. Ele não contamina a colônia tudo de uma vez, ele vai contaminando pouco a pouco. Se contaminar tudo, vai matar quase tudo. Até o vírus é esperto. Tem gente que acha que não tem que ser inteligente. Não deu para colocar uma característica, pastor? As fezes do morcego mató, ela é diferente das demais. Ela tem uma característica gelatinosa, tipo um sangue coagulado. Essa é mais característica do Demotos roduntos. Pode passar, pastor. Tem uma comparação. Aqui. Não hematófilo. Sempre vai ser algumas bolinhas. Não tem um padrão, mas pareceu colocar a bolinha tipo rato. Com textura diferente. Hematófilo. Tipo um sangue pisado. Então, é uma característica das fezes. Então, você viu desse tipo, numa caverna, qualquer coisa, já liga para nós. Nem também precisa ter morcego. Ah, foi. Não, já liga para nós que nós vamos lá. Que nós temos que mapear essa caverna e fazer o controle. Vamos matar? Vamos. Não precisa esperar morder. Aqui é outra colônia, isso aqui é tudo aqui em Mato Grosso, pessoal. Pode passar, não deu para ver muito mesmo, mas morcego. Essa aqui é uma captura feita em caverna, em Nobres, não foi pego. Essa quantidade, todos são Demotos odontos. Nessa situação aqui é uma característica diferente. Aqui vão ser selecionados de 5 a 10 animais para fazer exame e os demais tratados. Tratamento, a gente fala, passa uma pericida em cima do animal. Passou, solta o animal. Os outros 5, vamos mandar para o laboratório para ver se tem um vírus da raiva. Isso acontece, separação para o laboratório, se tiver uma grande quantidade. Se nós vamos na propriedade 4, 5, não manda. Ele devolve tudinho para matar a colônia. Ok, pastor? Aqui a mortalidade após 10 dias, os morcegos começam a morrer, cada passo é uma pericida. Pode, pastor? Coleta na propriedade. Quando foi na propriedade, principais órgãos de coleta, encéfalo e medula. Então,
Isso aqui nós vamos coletar. Isso aqui não vou entrar em detalhes, que não vem mais principais. Nós fazemos uma separação ou mandamos inteiro. Pode, passou? E a medula. Porém, igual eu falei aqui, nós já atendemos vários casos de suposta raiva. Esse é o primeiro. Então, quando a gente vai, a gente não fica só tira a cabeça do animal, coleta o encéfalo e medula. Pode passar, pessoal. A gente coleta o material do corpo inteiro. Isso aqui foi na propriedade. Isso aqui foi domingo, que nós estávamos coletando 2 animais. Então, nós, nessa, aproveitamos o quê? Coletamos todo o material do animal, todos os órgãos, fazendo a verificação para ver se tem alguma anormalidade nos órgãos. E nesses animais, tirando o baço, não tinha nada de errado. Por que nós coletamos tudo? E se der negativo para a raiva? O que foi? E aí, se eu não coletei no material, eu vou falar para não foi raiva, você vai ver o que foi, não sei. E aí? Então, todos que nós vamos... Mas tem uma questão, não adianta um animal morrer hoje, você me chamar daqui 3, 4 dias. Aí isso aqui não dá para fazer, não. Não tem nada para coletar. Então, vocês têm que chamar, viu o animal doente, já comunica a nós. E aí sim nós vamos conseguir descobrir o que o animal tem. Característica, o qual o Paulo falou, foi feito esse exame lá em Mato Grosso do Sul, porque o laboratório está em reforma, então demorou. Então nós coletou quinta-feira, o exame saiu quarta, quase uma semana. O normal é 24, estourando 48 horas. Mas o laboratório não é nosso, nós temos que mandar Castanheira, Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Então é uma logística fora. Então demorou, porque não é nosso laboratório. Está sendo reforma, está implantando novas tecnologias. PCR que nós não tínhamos, agora vamos ter um PCR que é muito mais rápido. Então vai ser mais rápido, ainda chega, vai ser no mesmo dia o resultado. Pode passar, pastor? E a execução do INDEA. Por que a gente pede para vocês falar, na caverna tal a gente tem que cadastrar essa caverna como um abrigo. Cadastrar, monitorar o INDEA, depois no final tem todo o resultado, toda a chamada de vocês, a gente comunica ao INDEA Cuiabá e o INDEA lança semanalmente um informativo epidemiológico do estado de Mato Grosso. Vocês podem acompanhar em tempo real lá no site do INDEA. Ele vai falar cidades e o que aconteceu naquela cidade, qual a suspeita que teve e qual a confirmação. Então, vocês, quem gostar, o site do INDEA tem tudo isso. Tanto que o caso de Castanheira está lá no site. Atendimento e notificação. Se nós temos ali 24 horas, mais ou menos. Se você comunicar cedo, à tarde nós estamos lá. Se vocês falar à tarde, no outro dia cedo nós estamos lá. Na verdade, nós colocamos 12 horas. Então, tarde, depois das 6 horas pode contar. Por quê? Se ligar para nós 3 horas, eu vou lá, eu não vou ver só o animal. Vou ver, morreu. Não, eu vou ver várias situações, então não dá tempo. Então a gente vai no outro dia cedo. Aproveitando, além dos atendimentos de bovino, qual outro nós fazemos? Tirando cachorro e gato. O restante, tudo mortalidade nós fazemos na propriedade. Galinha, peixe, abelha, são mais exóticos, bovino, bubalino, ovino, caprino, animal silvestre. Animal silvestre, dependendo da doença, pode passar para o rebanho. Só não cachorro e gato, o restante, tudo. O que nós fazemos é atendimento clínico. O animal quebrou a pata, não, aí, Ana Paula, aí não é comigo não. Pode passar, pastor? Situação da raiva no estado de Mato Grosso e no país. Ele é endêmico, ou seja, sempre vai ter. Não vai acabar. Eu não sei se acabar com as matas, mas isso não vai acontecer. Então não temos como controlar isso aí. O que é um fator que muita coisa que eu já passei? O que aumenta mais esse fator de risco? A demora no atendimento. O atendimento é vocês comunicar com INDEA. Igual esse produtor, perdeu 3 animais, foi 3 antes da morte, e quando morreu mais 3, e ele viu 4 doentes, aí quem chamou o INDEA. Demorou? Não vou falar que demorou, mas é uma propriedade com bastante animal, talvez 3 é uma perda que eles consideram, mais 6
Ou 11? Não. Então, como então, foi até rápido. Então, nem sempre essa demora é crucial para nós e para vocês. Pode, pastor? Isso aqui eu vou dar um demonstrativo de foco de raiva no estado do Mato Grosso de 2009 a 2023. Esse pico de 2011 foi quando teve várias campanhas, esse pessoal começou a chamar o INDEA. Então, teve esse pico. Posteriormente, começou a cair. Então, ou houve o controle ou as pessoas pararam de comunicar o INDEA. Pode, pastor? Aqui é o mapa foco. Então, nós podemos ver lá que Castanheira já teve um caso de raiva confirmado. Esse caso aí foi em 2011. Isso aqui, se não me engano, o Paulo comentando, foi em Novo Horizonte, um equino. Então, foi o Geiser que atendeu, né? Então, foi na época, então, já teve um caso, então, não é o primeiro. Ali, do lado, Juruena, outro caso, e ano passado teve outro caso positivo. A Juruena já teve 2, que não está, então, em 2025 não entrou, então já teve 2 casos, aqui perto. E, mais da região, meio que de fronteira. Região central, o que não tem? É mais lavoura. Por isso. Lavoura no ocidente. E para cá, não tem muito por quê. Fora a situação. Não comunica o INDEA. Muitos têm medo. Estou comunicando o INDEA, vou na minha propriedade, vai fazer o quê? Multar. Vai bloquear. É o que todo mundo fala, o INDEA vai multar. Doença não existe multa. Bloqueio, dependendo da doença. Um exemplo, febre aftosa. Não vamos ter. Pastor? O informativo que eu falei é esse informativo. Então ele sai toda semana, ele sai no informativo de todo o estado, todas as doenças que você querer acompanhar. Pastor, pode mudar? E lá está o Castanheira em foco. Por que nós combinamos? O INDEA, assim como todo o sistema de defesa, toda doença ele comunica. Isso é ótimo. Não estão falando que teve uma doença, tem que esconder, porque não. Quando mais você for transparente, mais confiável é o órgão. Quando mais sigilo você coloca, menos você confia na pessoa. Se o órgão é transparente, por que você está com medo? Que ele não vai esconder nada de vocês. Se o órgão começou a esconder alguma coisa, vocês sabem o que aconteceu, mas não teve nenhuma divulgação, tem alguma coisa errada. Então nós somos o mais transparente possível. E aqui nesse caso, nós teve alguma outra situação, teve um caso suspeito de caso de tuberculose, também e outras 2 que não vão entrar em detalhe. Então, todos você querer acompanhar toda a situação, no INDEA está no site. A princípio, pessoal, é isso. Se alguém tiver qualquer pergunta, está à disposição. E caso vocês queiram conversar em particular, qualquer situação, o INDEA está de porta aberta. Acho que a maioria tem telefone nosso, se não for, pelo menos certeza, todo mundo que tem um telefone, contato de alguém do INDEA. Isso eu tenho certeza. Então, entre em contato com qualquer um, comigo, Paulo, Semar. Temos contato direto de Cuiabá? Tem. Não recomendo, nem ligue direto para nós. Que nós vamos atender. E, como o Paulo falou, nós estamos aqui para ajudar. Atrapalhar, já tem gente fazendo muito aqui. Professor? Só uma pergunta. Depois de aplicar a vacina, qual é o período para imunizar e se ela tem uma carência após a aplicação, de 6 meses, 1 ano? Gostaria que você explicasse isso para mim. Tá, vamos lá, carência. Para leite, não. Você pode aplicar, não tem uma carência para leite. Para abate, nós colocamos uma carência aí de 1 semana aí, porque o animal pode dar alguma reação, principalmente febre. E aí você vai perder o animal lá no frigorífico. Questão, talvez você colocou aí, vacinação. Se eu vacinou, animal quando é que vai vacinar? Vacinou, repediu com 30 dias, depois você vacina anualmente, uma vez por ano. Mal quero vacinar maio e novembro, estou aproveitando, tudo bem. Não tem perigo, mas não precisa. Assim como carbúnculo, uma vez por ano. Você faz o primeira aplicação que a gente vai fazer? Meu protocolo. E os bezerros que vêm nascer depois? Mas animal? Não. Animal que nunca foi vacinado, mesma coisa, protocolo.
Vacina hoje, 30 dias. Todos. Os adultos. Oi? A primeira vez sempre vacina, não importa o animal. Se fazer tipo assim, fazer o olho do bezerro, nascer o olho da galinha, Não. 3 meses. Pode 3 meses. Pode 3 meses. Melhor o quarto mês. Se você fazer antes de 3 meses, o que você coloca? Existe a imunidade materna que ele está recebendo da mãe. Se aplicar hoje, vai ter que criar. Aí o corpo pensa, eu estou recebendo, tem que produzir. Produzir eu gasto energia, receber eu não gasto nada. Vou receber. Ô Júnior, quando você faz a vacina, o bezerro está recebendo a primeira vacina, após um mês, essa vacina perde o efeito. ela perde o efeito. Não vamos falar que ela vai assim, perder 100%, mas só que ela não vai ter eficácia aqui. Porque geralmente o cara vai falar, vou aplicar agora e então na próxima, vamos falar de novo, em maio, porque no resto de maio vou fazer de novo. Sim. Vai. Vou colocar aqui carbúnculo e raiva, mesmo protocolo. Hoje, 30 dias. Se eu vacinar hoje e não repetir com 30 dias, eu vou perder a vacina? 100% não. Vai ter a mesma eficácia? Não vai ter a mesma eficácia. Então, tipo assim, você fala assim, eu vacinei e morreu. Você vacinou uma vez, seguiu o protocolo ou não? Então, por isso que muitos casos que eu não fui, todos eram... É o que Paulo morreu, porque que não era raiva? Você lembra que nós falava? Sim. Carbúnculo. O que não era raiva, carbúnculo. Mas eu vacinei carbúnculo, vacinou uma vez. Não fez o reforço. Não, cachorro não. Cavalo, bovino e equino sim, cachorro não. Cachorro você não compra, é a secretaria. Não. E nem compra, né? Não, você nem compra. É gratuito, né? Aí você vem aqui, aí não. Não, cachorro e gato, não compra, você não acha para comprar. Se alguém falar vacina, cavalo, deve. Ovinos, caprino, não pode, deve. Pessoal, eu estava vendo assim uma carinha de desconfiança quando o Carlos estava falando, não tem multa. Pessoal, o povo do Indé não está multando. Então eu vou tranquilizar vocês. Tem multa. Tem multa para aquele que não notificar. Nós temos as doenças de comunicação obrigatória, de notificação obrigatória, e assim, nós recebemos a informação que existem animais doentes numa propriedade, pelo menos de 2 formas. A primeira é quando o próprio produtor nos procura. E a segunda é baseada em denúncia, onde o produtor, ele tem a doença instalada na propriedade dele, mas ele não comunica, com medo de bloqueios, com medo de multas. E a multa, nesse caso, é pela negligência dele em comunicar, né? Nós tivemos esse caso, apesar do número de animais ser considerável, foi uma comunicação rápida, efetiva, e a vizinhança está toda já avisada, e a gente já está, vamos dizer, de fora para dentro, erradicando o foco. Se a pessoa não comunica, e ao invés de só os animais dela estar sendo acometidos dessa doença, aí começa a atacar os animais do vizinho e por aí vai. Então essa pessoa pode ser responsabilizada. Ela conhecia a condição dela, talvez ela não soubesse qual doença era, mas ela sabia que tinha algo de errado e ela não nos comunicou. Isso é passível de multa. 48 horas. A pessoa tem, a partir do momento que ela tem essa consciência de que algo está errado, ela tem até 48 horas para fazer essa comunicação. E aí os canais de nos comunicar são vários, né? Telefone pessoal, tem 0800, tem, pode ser por e-mail, pode ser pessoalmente no escritório do INDE, pode ser de forma anônima. Eu estou sem graça de falar que está tendo doença lá em casa. Liga de forma anônima e autodenuncie-se. Alguém tinha levantado a mão? Tem carência para matar o boi depois do rescate? Sim, o Carlos comentou aqui. Para leite não tem. Vamos colocar. Carne, uma semana, Carlos. Isso, só colocar aqui. Você falar sobre o microfone está melhor do que você falar no microfone. Sem microfone está melhor? Então, melhor. Vamos colocar na área de foco. Você vai vender o animal, igual nessa propriedade, vai ter o abate semana que vem. Não vamos vacinar. Não é
colocando, a vacinação é obrigatório, os animais que vão ficar. Ah, vou vender o animal. Você vendeu para outra propriedade, vacina. Eu vou abater, não vacina. Não vamos vacinar. Porque vai vender, já está certo, tá. Então, esse animal está separado, todo lote, e vai sem vacinar. E você não vai colocar um boi babando no meio desse aí, né? Essa questão, você vê que o animal... É essa a questão, se o animal estiver doente, seu lote todo pode ficar... O lote... Não fique... Enquanto ele estava mordido, afetado, a incubação dele. Até 90 dias, né? E se nesse período ele está e se abater? Não tem perigo, não. Ele não está doente, né? Ele não está doente. Isso, não. Vamos levantar uma situação aqui, pessoal. Não, Vamos levantar uma situação. Exato. Exato. Não é comendo a carne. Hoje eu ouvi uma pessoa dizendo assim que uma pessoa morreu comendo a carne de uma vaca contaminada. Muitos anos depois. Né? Então, não foi. Vamos colocar uma situação aqui. Eu preciso vender meus bezerros. E minha propriedade está no perifoco. Quando é que eu vou poder vender meus bezerros? Fez a primeira vacina? Fez a segunda? Está liberado para venda. Aí pode vender. Não tem bloqueio. Não é bloqueio, né? Exato. Tudo conversado com ideia. Acabamos de falar, não tem uma receita de bolo, que é isso. Tudo conversado com ideia. Não vou colocar aqui a propriedade X, não vamos fazer igual na Y. Não. Na sua não vamos fazer de um jeito, na dele diferente. Então, não tem como eu falar, não vou fazer desse tipo. O que eu posso falar é, todo animal tem que vacinar. Ah, não vai abater? Não precisa vacinar. Melhor, não vacina. Ah, eu quero vender antes. Vamos conversar. Eu já vendi o animal. Beleza, vamos conversar. Em situações... Esquenta não. São situações particulares, né? São situações específicas da sua hora ali. Então não tem como. Ah, eu vou poder? Sentado. É tudo sentado. Não. Tudo é sentado, tudo vão sentar. Tem todo um critério técnico em cima. Não, por isso que não há como eu falar vai ou não vai. É da propriedade. Por isso não é bloqueio. Se estava bloqueado a sua propriedade. Ele falou que não há bloqueio. Então, se eu te impedisse de vender, é um bloqueio. Eu já ia estar mentindo desde o começo. Não. Mas a questão foi assim, sentar e conversar. Mas o que eu adianto é esse animal tem que ter 2 vacinas. É o que eu adianto. Por isso que nós vamos sentar e conversar. É específico cada região. Vai ser obrigatório vacinar contra a raiva? A vacina é obrigatória? Não. Só é obrigatória no foco e no perifoco. Perifoco. Só é obrigatória, por enquanto, nesse raio de 5 quilômetros de onde aconteceu o foco. Ela é ótima, uma vacina ótima, né? É recomendado. É recomendado. Aí eu já vou trazer outro assunto aqui. Nós entramos em contato com as lojas que têm a vacina em Castanheira. Eles têm a vacina para atender quem está no foco. O Fábio está por aí ainda? O Fábio queria participação, saiu? Já adquiriram também vacina para a segunda etapa e adquiriram a mais, porque a gente sabe que a procura vai aumentar, né? Nessa região e no entorno vai aumentar. E aí eu vou para outra situação. Não é obrigatório vacinar, mas se vacinar, é obrigatório comunicar, tá? Então é como se fazia a comunicação de aftosa antigamente. Comunicar para a ideia. Exatamente. Vacinei tantos animais, tal dia. Tem que comunicar. Até porque é o seguinte, por que tem que comunicar? A mesma situação da pasta. Você está vacinando por quê? Porque você está tendo sugador de morcego na sua propriedade ou só porque você está receoso? Entende? Então, o INDEA precisa ter essa informação. Ótimo. É por isso que tem que nos procurar para falar que está vacinando e para a gente entender o porquê. Né? A vacina antirrábica, ela não tem etapa. Qualquer momento, se quiser vacinar, pode vacinar. Os animais sempre a partir dos 3 meses de idade. Mais dúvidas? Se for vacinar agora, tem que ter acompanhamento de vocês? Não necessariamente. Nós podemos acompanhar, mas até porque assim, é o seu rebanho que está
correndo risco, é você que manipula o seu rebanho que estava correndo risco. Então, se você comprar uma vacina, jogar ela fora e levar a nota fiscal lá no INDEA falando que vacinou, não é o INDEA que você está prejudicando, né? Então, a gente acredita que você fará um manejo correto. Igual nós falou, se a propriedade está no perifoco, se não vacinar... Desculpa? É gelada. Ela tem que ter um cuidado de conservação e na aplicação, todo cuidado. Não que você vá ser contaminado. A única diferença... A brucelose, ela é atordoada, né? Não, a diferença da brucelose para a raiva. A brucelose é uma bactéria. Ela não é morta. É enfraquecido, mas não é morta. Se você furou, se contaminou, você vai pegar. Certeza. Não escapa. Agora, o vírus da raiva, ele é um vírus morto, inativado. Se você se furar com ela, você não vai pegar. Porém, o cuidado, armazenamento, é o mesmo. Resfriado, tirou do estojo, aplicou, coloca de novo na caixa de gelo. É a mesma. A diferença é que você não vai pegar o vírus com a vacina. Você vai criar anticorpos, né? Você vai criar anticorpos também. Pode estar uma febre ou uma diarreia depois, mas... Luva? O mineiro está perguntando se você pode usar luva. Se é preciso usar luva. Toda vez que você vai manipular com animais, produtos biológicos, luva, óculos, kit completo. Sempre. Você não está só isso não é só a vacina, você está manipulando o animal. Se o animal estiver doente, se o animal estiver com a brucelose. Inclusive, a gente tem uma instrução, quem manipula animais aí, de usar até 2 pares de luva. Coloca uma e depois coloca outra por cima, ainda para evitar que se no manuseio ali rasgar uma, você tem a segunda pele, né, vamos dizer assim. Paulo, quem já tem o controle da vacina, quem já vacina direto, e caso tenha um foco próximo, tem que vacinar de novo, fazer as 2 doses de novo, ou que até a vacina frequente não conseguir? A nossa carência é de uma vacina feita até 60 dias. Tá? Então, assim, se você fez a vacinação de raiva em novembro, dependendo do dia, dá 60. Se for em dezembro, ok. E aí é aquela questão, vacinou, vacinei, comunicou? Ainda nem comuniquei, pois é, tá vendo já? A diferença nessa aí não, é que... Ele não está vacinado, mas surgiu um foco próximo, tem que fazer todo o processo de novo? Não, a gente vai considerar essa vacina. Você vai fazer só uma. Se tiver animais que você ainda não reforçou... Se passou de 60 dias, só uma. Se deu 60 dias, não faz nenhuma. Até 60 dias você não faz. Passou, você vai fazer uma, que já está vacinado. Só que você tem que comprovar que você vacinou. Não só falar. Quanto tempo fica mesmo vivo na saliva? Na saliva? Porque eu estou... Tá, vamos lá. Vírus vivo. Vamos começar fora para o interior. No ambiente, exposto ao sol, minutos. Questão de minutos. Porque ele é envelopado, então a camada lipídica dele destrói rápido. Então, questão de minutos, ele está morto no ambiente. Secou a saliva, aí, tchau. Ambiente úmido, fresco, demora um pouco mais, até dias, mas não é clássico nele, não. Agora, no animal, 48, 72 horas na saliva dentro da língua. Agora vamos partir mais profundo, dentro do sistema nervoso. O sistema nervoso é uma cápsula, então ali fica mais tempo. No sistema nervoso, quem que vai mexer lá? Só uma ideia. Por isso que, até perguntando, quem foi que falou do abate, até colocar, existe algumas que a gente chama MER que não são consumidos, encéfalo, medula. Isso é retirado lá. Se o animal estiver contaminado, não começou a sinalizar, se ele estiver contaminado, vai dar lá dentro. Só que esse material é removido. Ele não vai para o comércio. Por isso que é retirado medula. Um dos motivos. Não isso, não só, mas um dos motivos é esse. Dependendo muito da situação
Já vejo muita gente comer, eu comi cérebro. Não faz isso, gente. Eu já comi muito, mas depois eu estudei. Não vale a pena. Depois vocês coletaram o material, o que é feito com essa carcaça? A carcaça é enterrada no local. É enterrado no local. Oi? Não, tem gente que pode falar, queima isso aqui. Pode queimar, mas enterra o restante. Mas tem que enterrar do mesmo jeito. Porque você vai queimando, não vai queimar todo o osso. Aí não vai entrar em outra situação. Vai ficar o osso ali. Entrou a questão do botulismo. Aí você já está entrando na situação. O osso não fica em pasto. O osso não fica em pasto. Colocar aqui, só fala que come osso animal que não tem mineral. Não. O animal é curioso. Você viu um osso, ele vai comer. Pode estar gordo que foi, vai comer. Ele não vai procurar. Essa é a diferença. Ele procura. Mas você vê, vai lamber. Curioso. É igual nós acaba de almoçar, vai lá ver um doce, você come. Está com fome? Não, curioso. Aí não tem essa. Cadê o Carlão? Então, no caso... O Carlão tem não? Ou seja, isso é questão de vender esse mineral. Desculpa. Vai ter que fazer o recurso depois pela valência. Ela já vale a partir da primeira dose, mas aí ela não tem a valência, a validade de 1 ano, né, se o senhor não fizer o reforço. E isso aí serve para qualquer vacina. Carbúnculo também é igual. A vacina que eu fazer, por exemplo, reforçar, que aí não precisa mais de vacina. Só depois de 1 ano. Depois de 1 ano, aí sim. passa a ser anualmente, né? Mais alguma pergunta, gente? A estagiária, né? As estagiárias. Tem dúvida que eu estou ouvindo. Pessoal, enquanto vocês... Silvio. Vocês consideraram uma barreira natural para demarcar essas áreas? Como ele já não é igreja. Quando não é? É um raio. Não, a barreira natural. Quando não tem? Não, o que é considerado barreira natural? Uma mata. A mata, a montanha. Uma montanha, um rio, uma cidade. Algo que você perceba que o morcego não vai daqui para lá para dar uma passeada para fazer um lanche, entendeu? Vamos colocar, o morcego não vai sair voando em cima de uma mata para procurar sair lá do outro lado. Ele não é muito de ficar se aventurando, não. Porque há predadores. Então, eles próximo, 5 quilômetros. E assim, Silvio, pra você ver que coisa curiosa. Antes a gente trabalhava com raio fixo, independente de qualquer coisa. 5, 10 ia. Teve um caso de raiva, que teve o caso aqui, e teve um caso muito além dos 10 quilômetros. E não teve mais ao redor. E tinha alguns obstáculos no caminho, mas tinha uma coisa curiosa, tinha um rio, que ligava uma propriedade à outra. E o morcego usava o rio como se fosse uma avenida. Ele saía daqui, ia voando por cima daquela água, ia chupar lá em outra abertura que tinha pasto, né, e tinha animais, né? Então assim, é aí onde entra a análise técnica para poder entender. Vai ser um raio, vai ser além do raio, esse raio vai ser redondo, vai ter uma vertente para uma ponta ou não, você entendeu? Ele não deu um ar longa distância. Não. Há relatos de muitos. Porém, se ele encontrar alimento próximo, não. Ele não Mas vai ele não andar tem mais. a necessidade, né, de voar, já que tem a comida ali, né? Tudo assim. Por isso, assim, não tem como, não é uma receita, tem que analisar o ambiente. Se ele tem alimento próximo, ele não vai longe. Se ele não tem, vai longe. Sim. E assim, por que a gente pede, aproveitando o gancho no Paulo, a gente pede para comunicar? Às vezes, essa colônia está mudando de local. Então, pode estar só passando por ali, se alimentou e esse animal foi embora. Porque não tinha relatos de sugador nesse local e agora morreu 21 animal. Então, pode ser que essa colônia está migrando para outro local? Pode. Pode ser que ela se manteve ali? Pode. Tem 30 a 90 dias. Então, é um estudo que vai... Nós vamos ter que... Se tem um rio próximo, mas não é tão próximo, mas... Tem uma região de mata, então assim, pode ser que exemplo... Pode. Então assim, a gente trabalha com todas as análises possíveis. Então aí pode estar passando, pode ser que havia lá e um morcego veio e contaminou a colônia. Pode ser que eles não tinham tanto controle com a sugadora e o animal de fora veio e contaminou toda a colônia e espalhou o vírus. Pode ser passagem. Então a gente tem, se for passagem, vai aparecer outros pontos. Então nós precisa, sim, informação.
E é de vocês, a gente não tem o controle. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês, está passando uma lista de chamada aí? Eu ia passar uma também, mas pensei que ia castigar vocês, então a gente vai usar mesmo. Mas todo mundo assinou? Todo mundo assinou? Ok. Alguém mais com dúvida? Semar, eu tenho uma dúvida. Tá no jeito? Se não tiverem mais dúvidas, eu só queria dar um recadinho com relação ao INDEA e depois convidar vocês para a gente ir para um comes e bebes ali. O INDEA, por esses dias, nós vamos passar por uma reforma. E assim, às vezes, para melhorar, precisa piorar antes, né? E vai ficar meio ruim o atendimento lá. Então, talvez quem for ainda ao INDEA para ser atendido pessoalmente, o Mineiro foi lá hoje, viu, né, Mineiro? Então, a construção lá. A gente vai estar dando umas marteladas lá e jogando um reboco na parede. Então, tenha um pouco de paciência conosco, porque a gente preferiu não sair de lá. E aí a reforma vai acontecer conosco lá dentro e eu acredito que deve acabar junto com esse foco aqui. Com 90 dias eu acredito que a gente já tem um prédio reformado e para melhor atender vocês. Beleza? Então, mais uma vez eu quero agradecer ao pastor. Obrigado, pastor. E vamos aproveitar o espaço ali então. A comida está posta. Sai por aqui e dá a volta na...